O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os discípulos estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente. Os discípulos estavam espantados e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. E depois de 3 dias ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem, e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Os irmãos e irmãs, hoje no Evangelho, Nosso Senhor faz o seu anúncio da paixão. Os discípulos que seguiam Nosso Senhor tiveram muita dificuldade em compreender esse discurso. E, na verdade, eles compreenderão isso só depois da ressurreição de Nosso Senhor. A cruz verdadeiramente é um escândalo, é uma pedra de tropeço. Para os judeus que esperavam o Messias, isso era algo verdadeiramente inconcebível. Mas é justamente isso que Nosso Senhor faz e anuncia para eles. E essa grande incompreensão nós vemos na pergunta que Tiago e João fazem logo em seguida desse pronunciamento de Nosso Senhor. Eles vão e perguntam ao Senhor e pedem ao Nosso Senhor para estar à direita e à esquerda dele quando ele estiver na sua glória. Vejam, o discurso da paixão é algo que os impactou. Então, de certa maneira, para afastar aquele impacto, eles já vão buscar a glória do Senhor. Jesus, então, faz uma admoestação a eles e pergunta: Podeis ser batizados com o batismo com o que eu vou ser batizado? Podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles inadvertidamente respondem que sim, e Jesus depois reafirma. Mas é claro que Jesus estava dizendo do seu mistério da cruz, do mistério da sua paixão, que esses discípulos também depois passaram, uma vez que foram martirizados. Mas o essencial aqui é nós nos voltarmos, então, para o mistério da cruz e para aquilo que ele reserva depois. É verdade que a glória vem depois da cruz. Jesus foi glorificado. Na verdade, São João mesmo vai dizer que Jesus é glorificado na própria cruz. Mas o que precisa acontecer com os discípulos é essa verdadeira transformação por meio da humildade. O grande problema aqui não é a glorificação, porque se passarem pela cruz,
depois haverá a glorificação. Por isso que a igreja chama o martírio de uma glória, a glória do martírio. Mas o problema é que eles queriam passar então à frente. E os outros discípulos vão aqui ficar indignados com eles, né? Porque é evidente, os discípulos ficam indignados, os demais discípulos, porque provavelmente talvez eles também quisessem estar ao lado de Jesus, na sua glória. Mas nosso Senhor diz muito claramente: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Entre vós não deve ser como acontece entre os pagãos. Quem quiser ser grande, seja o vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Nosso Senhor, Ele inverte absolutamente a lógica humana. Nosso Senhor, Ele mostra que para que nós possamos ser grandes, nós precisamos ser pequenos. E para passar pelo mistério da cruz, nós precisamos dessa humildade. Os soberbos jamais aceitam o escândalo da cruz. Os soberbos jamais querem passar pelo sofrimento, porque se acham não merecedores desse sofrimento. Nosso Senhor, obviamente, não era merecedor, e Ele, para nos dar o exemplo, Ele mesmo se sujeitou. Então, se nosso Senhor, que não tinha necessidade nenhuma de se rebaixar, mas Ele mesmo se rebaixou, é o mistério da kenosis, que São Paulo vai nos dizer na carta aos Filipenses. Então, nós também devemos seguir a nosso Senhor. Nós devemos nos rebaixar, devemos ser pequenos. E aqui é muito interessante, que Jesus disse que os seus lugares, os lugares à sua direita e à sua esquerda, eram para aqueles a quem o Pai havia reservado. Quem será que ocupou esses lugares? Muito provavelmente, e com grande acerto, podemos dizer com verdadeira certeza, esses lugares foram ocupados pela Virgem Maria e São José, que na glória estão ao lado de nosso Senhor, que foram, aqueles que mais viveram essa profunda humildade. Nossa Senhora é uma humildade absoluta, como nós sabemos, mas também São José, que viveram essa orientação de nosso Senhor até as últimas consequências. Nossa Senhora foi aquela que passou também pelo drama da cruz e que não quis estar à direita de nosso Senhor, mas obviamente está, porque viveu isso na sua profundeza. Então nós devemos seguir o exemplo, de José e Maria, de sermos verdadeiramente humildes e pequenos e aceitarmos com de bom grado a vontade do Senhor. Aceitarmos a vontade do Senhor em todas as suas consequências, porque na verdade a consequência final da vontade de Deus para nós é a verdadeira glória. A glória de Deus é o homem vivente, ou seja, quando nós somos glorificados em Deus, isso dá mais glória a Deus. Então, no fim, não existe nada melhor para nós do que seguirmos plenamente a vontade de Deus. E são aqueles que seguem essa vontade que se tornam verdadeiramente grandes porque foram humildes, porque foram pequenos. Então, a pequenez, a humildade, ela é fundamental para nós chegarmos aonde Deus quer que nós cheguemos. Vamos aprender com os grandes santos, sobretudo com Nossa Senhora e São José, e vamos, de fato, fazer com que a nossa vida seja uma vida de serviço, uma vida de doação aos nossos irmãos, para nós seguirmos nosso Senhor, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Então, assim nós devemos proceder também. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.